A importância da oração na vida cristã. Você já sentiu que suas orações não passam do teto, que suas palavras ecoam no vazio, como se estivesse falando com as paredes? Talvez você tenha tentado orar, mas a sensação de desconexão foi tão forte que você simplesmente parou. Parou de falar com Deus, parou de buscar a presença dele. Essa experiência é mais comum do que imaginamos. Muitos cristãos, em algum momento, enfrentam esse vazio espiritual, onde a oração parece um monólogo sem resposta. Mas por que isso acontece? Será que Deus realmente não está ouvindo? Ou será que algo em nosso coração ou em nossa vida está bloqueando essa conexão? Vamos mergulhar fundo nessa questão, porque entender isso pode transformar sua vida espiritual. O silêncio que ecoa no coração. Quando você para de orar, não é apenas a comunicação com Deus que se interrompe. Algo mais profundo acontece. Você começa a perder a intimidade com o Pai. A oração não é apenas um ato de pedir ou agradecer, é um relacionamento. Imagine um amigo querido com quem você costumava conversar todos os dias, mas com o tempo, as conversas diminuíram até cessarem. O que resta? Um vazio, uma saudade, uma desconexão. Assim é com Deus. Quando você silencia, o inimigo percebe. Ele não precisa te derrotar imediatamente. Ele só precisa que você pare de buscar a fonte da sua força. E nesse silêncio, outras vozes começam a preencher o espaço. Vozes de dúvida. Será que Deus realmente se importa? Medo, e se nada mudar? E confusão. Por que minha vida está assim? Essas vozes não são aleatórias. Elas são estratégias do adversário para te afastar do propósito que Deus traçou para você. O perigo do silêncio. Espiritual. No começo, o silêncio parece inofensivo. Você pensa, hoje estou exausto, não consigo orar. Amanhã eu volto. Mas o amanhã se transforma em uma semana, a semana em um mês. E antes que perceba, a oração, que antes era seu refúgio, sua conversa íntima com o Pai, torna-se uma memória distante. O céu parece calado, e sua alma começa a carregar o peso desse vazio. A Bíblia nos alerta sobre isso em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Esse versículo não é um convite, mas uma estratégia espiritual. Orar sem cessar não significa passar o dia de joelhos, mas viver em um estado constante de conexão com Deus, onde a oração é tão natural quanto respirar. É como manter uma linha direta com o céu, sempre aberta, pronta para ser usada. Quando você abandona esse hábito, não é apenas a comunicação com Deus que se rompe, é a sua proteção espiritual que começa a enfraquecer. A armadura que se desgasta, a Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo não precisa te atacar com um golpe fatal. Ele sabe que se conseguir te distrair, te cansar ou te desanimar, você mesmo abaixará o escudo da fé. Efésios 6,16. Sem oração, sua sensibilidade espiritual diminui. Você começa a confundir as vozes do mundo com a voz de Deus. Decisões que antes seriam tomadas com clareza, agora parecem nebulosas. Relacionamentos que deveriam ser bênçãos começam a gerar conflitos. E aos poucos, o que parecia apenas um momento de cansaço se transforma em uma batalha espiritual que você nem percebe que está enfrentando. A oração é a sua armadura, e cada dia sem ela é um dia em que você entra no campo de batalha desprotegido. Os efeitos invisíveis do silêncio. Quando você para de orar, os ataques do inimigo se tornam mais sutis e, por isso, mais perigosos. Eles não chegam com placas luminosas anunciando perigo. Em vez disso, se manifestam em áreas da sua vida que parecem normais à primeira vista.
Talvez você note que seus relacionamentos estão mais frágeis, com desentendimentos que surgem do nada. Talvez uma ansiedade inexplicável comece a dominar seus pensamentos, mesmo sem um motivo claro. Ou talvez você sinta um vazio constante, um peso no peito que nenhuma distração, trabalho, redes sociais, entretenimento consegue aliviar. Você pode pensar que é apenas uma fase, um momento de estresse, mas a verdade é que há uma guerra espiritual acontecendo e você está desarmado. A oração é a arma que conecta o céu à terra. Quando você ora, você não está apenas falando com Deus. Você está alinhando sua vida com a vontade dele, declarando a autoridade de Cristo sobre sua casa, sua mente, seus sonhos. A batalha invisível de Daniel 1. Exemplo poderoso disso está no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel passou 21 dias orando, jejuando e clamando por uma resposta de Deus. O que ele não sabia era que no primeiro dia de sua oração, Deus já havia enviado um anjo com a resposta. Mas por 21 dias, esse anjo enfrentou uma batalha espiritual contra um príncipe das trevas que tentava impedir a bênção de chegar. Só no 21º dia, com a ajuda do arcanjo Miguel, a resposta finalmente chegou a Daniel. Agora, pare e pense. E se Daniel tivesse desistido no 3º dia, no 10º dia, quantas respostas de Deus você pode ter perdido porque parou de orar cedo demais? Quantas portas ele estava prestes a abrir, mas você saiu da sala antes de ouvir a voz dele. A oração não é apenas um ato de fé, é um ato de perseverança. É a certeza de que mesmo quando não vemos, Deus está agindo nos bastidores. Que o inimigo teme sua oração. O diabo não teme suas dúvidas, seus erros ou seu cansaço. Ele teme a sua oração. Por quê? Porque quando você ora, o céu se move, os anjos entram em ação, o mundo espiritual se reorganiza ao redor da palavra de Deus. A oração é o momento em que você, como filho de Deus, exerce a autoridade que Cristo te deu. Jesus disse em Mateus 21:22, tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa promessa é uma garantia de que a oração tem poder. Quando você ora, você está declarando que o inimigo não tem a última palavra. Você está lembrando a si mesmo e ao mundo espiritual que o Deus que você serve é soberano. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. A oração é o antídoto para a anxiety, porque ela coloca suas preocupações nas mãos de um Deus que é maior do que qualquer problema. O risco de uma vida sem oração. Quando você para de orar, algo ainda mais perigoso acontece. Você começa a se acostumar com uma vida abaixo do que Deus planejou para você. Sem oração, você perde o discernimento para reconhecer as mentiras do inimigo. Você começa a aceitar situações, relacionamentos e pensamentos que Deus nunca quis que fizessem parte da sua história. É como se você se conformasse com migalhas espirituais, vivendo uma vida sem poder, sem visão, sem propósito. E isso é exatamente o que o inimigo quer. Ele não precisa te destruir. Ele só precisa te convencer de que você não precisa orar, de que Deus não está tão interessado assim, de que sua oração não faz diferença. Mas a Bíblia nos lembra em Tiago 5,16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Sua oração, mesmo que pareça fraca, tem o poder de mudar realidades. O exemplo de Jesus no Getsêmani. Se você ainda acha que pode enfrentar as batalhas da vida sem oração, olhe para Jesus. No Getsêmani, enfrentando o peso do pecado do mundo,
Ele experimentou uma angústia tão profunda que suava gotas de sangue. Lucas 22:44. Mesmo assim, ele orou, não uma vez, não duas, mas 3 vezes, clamando ao Pai por força para cumprir sua vontade. Se o Filho de Deus, que era sem pecado, precisou da oração para suportar o sofrimento, quem somos nós para achar que podemos vencer em silêncio? A oração de Jesus nos ensina que orar não é apenas pedir por livramento, é buscar a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil. É encontrar força no lugar da fraqueza. É transformar o medo em fé, o desespero em direção, a angústia em esperança. A oração é o combustível da alma, o momento em que você se reconecta com o propósito eterno de Deus para a sua vida. A mentira de não ser digno, um dos maiores enganos do inimigo, é fazer você acreditar que não é digno de orar. Talvez você tenha pecado, caído, se afastado. Talvez você sinta que suas palavras são pequenas demais, que Deus não vai te ouvir porque você não é bom o suficiente. Mas aqui está a verdade. É exatamente nesses momentos que você mais precisa orar. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram no meio da lama. O filho pródigo, perdido e quebrado, decidiu voltar ao pai enquanto ainda estava no chiqueiro. Lucas 15:18-20. Jonas, no fundo do ventre do peixe, clamou a Deus e foi ouvido. Jonas 2:1-10. Paulo e Silas, presos e feridos, adoraram na prisão, e Deus respondeu com um terremoto que abriu as portas. Atos 16:25-26. Esses momentos de desespero foram os momentos em que Deus agiu com mais poder, porque Ele não responde orações perfeitas, Ele responde corações quebrantados. Deus está perto dos quebrantados. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Sua oração, mesmo cheia de lágrimas, dúvidas ou incertezas, é poderosa porque vem de um coração que reconhece sua necessidade de Deus. Pense em Davi, um homem que cometeu erros graves, adultério, assassinato, mas que, mesmo assim, orava com ousadia. No Salmo 51 ele clama: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Deus ouviu, porque Davi foi honesto, vulnerável e confiante na graça de Deus. Sua oração não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sincera. Deus não está esperando que você se torne digno para orar. Ele está esperando que você se aproxime exatamente como você é. Como voltar a orar? Passos práticos. Se você parou de orar, saiba que hoje é um novo dia. Deus não está te julgando pelo tempo que você ficou em silêncio. Ele está te convidando a voltar a falar com Ele. A oração não precisa ser complicada. Você não precisa saber as palavras certas ou orar de forma eloquente. Tudo o que Deus quer é a sua sinceridade. Aqui estão algumas formas práticas de reacender sua vida de oração. Comece pequeno. Se orar por longos períodos parece difícil, comece com 5 minutos. Fale com Deus como falaria com um amigo. Conte sobre seu dia, seus medos, suas esperanças. Use a palavra. Ore com base nas Escrituras. Por exemplo, recite o Salmo 23 e transforme cada versículo em uma oração pessoal. Ore em qualquer lugar. Você não precisa de um ambiente perfeito. Ore no ônibus, lavando a louça, no intervalo do trabalho. Deus ouve onde você estiver. Seja honesto. Se você está com raiva, confuso ou magoado, diga isso a Deus. Ele já conhece seu coração. Ele só quer ouvir sua voz. Persevere. Mesmo que não sinta nada no começo, continue orando. A oração é um exercício de fé, não de emoção.
A fé que move montanhas, Jesus disse em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Sua oração, por menor que pareça, tem o poder de mover montanhas. Pense em Ana, que orou com lágrimas no templo pedindo um filho. Deus respondeu, dando-lhe Samuel, um dos maiores profetas de Israel. 1 Samuel 1:9-20. Pense em Elias, que orou com ousadia, e Deus envia o fogo do céu. 1 Reis 18:36-39. Pense em Ezequias, que diante de uma sentença de morte, orou com lágrimas, e Deus acrescentou 15 anos à sua vida. 2 Reis 21:6. Essas histórias nos mostram que a oração não é apenas um pedido, é uma arma que muda destinos. Inspiração. Para a sua jornada, para te ajudar a reacender sua fé, quero te convidar a baixar gratuitamente o e-book 7 personagens bíblicos que venceram grandes desafios. Neste livro, você encontrará histórias de fé, estratégias práticas e inspiração para voltar a orar com ousadia e viver o propósito que Deus tem para você. O link está na descrição. Além disso, crie o hábito de se cercar de histórias de vitória. Leia a Bíblia, ouça testemunhos, participe de um grupo de oração. A fé cresce quando você se conecta com exemplos de pessoas que enfrentaram gigantes e venceram pela oração. Sua história também pode ser uma dessas. O poder de voltar a orar. Quando você volta a orar, algo extraordinário acontece. O inferno treme, porque um cristão que ora é uma ameaça ao reino das trevas. O céu se abre, porque um filho que fala com o Pai ativa as promessas de Deus, e os milagres começam a se manifestar, porque a oração alinha sua vida com o plano perfeito de Deus. Talvez você esteja ouvindo isso hoje, porque Deus quer te lembrar. Você não está sozinho. Ele não desistiu de você. Mas ele precisa que você dê o primeiro passo. Fale com ele agora. Fale com fé. Mesmo que suas palavras sejam simples, elas são poderosas. Ore, não porque você sente vontade, mas porque você precisa. Ore, porque Deus ainda ouve. Ore, porque o céu ainda responde. A guerra espiritual e sua oração. Há uma guerra espiritual acontecendo agora, e sua oração é a arma que faz a diferença. Sua oração de hoje pode mudar tudo. Então volte ao lugar da oração. Volte ao lugar onde a graça de Deus te encontra, te restaura e te dá força para vencer. Pense em Esther, que jejuou e orou por 3 dias antes de arriscar sua vida para salvar seu povo. Deus lhe deu favor diante do rei. Esther 4:16. Sua oração não apenas mudou sua história, mas a história de uma nação. Sua oração também pode mudar sua história, sua família, sua comunidade. Não subestime o poder de um momento de oração. Um convite à transformação. Hoje, Deus está te chamando de volta ao lugar da oração. Ele está te convidando a reacender essa chama que talvez tenha se apagado. Não importa há quanto tempo você está em silêncio, o amor de Deus é maior do que qualquer distância que você possa ter colocado entre você e Ele. Comece hoje. Pegue um caderno e escreva uma oração simples. Fale com Deus sobre seus sonhos, suas dores, suas perguntas e, acima de tudo, confie que Ele está ouvindo. O Salmo 145:18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele está perto de você agora. Tudo o que você precisa fazer é chamá-lo. O futuro da sua vida de oração. Imagine como seria a sua vida se a oração se tornasse novamente o alicerce da sua fé. Imagine a paz que vem de saber que, em cada batalha, você tem um Deus que luta por você. Imagine a clareza que vem de ouvir a voz de Deus guiando seus passos. Essa vida é possível e ela começa com uma escolha: orar.
Então comprometa-se hoje. Faça da oração uma prioridade. Crie um espaço em seu dia para falar com Deus, mesmo que sejam apenas alguns minutos, e veja o que Deus fará. Sua oração não é apenas uma conversa. É o início de uma transformação que pode mudar sua vida, sua família e até o mundo ao seu redor. E veja o que Deus fará. Sua jornada de volta à oração é um testemunho do poder de Deus. Cada vez que você ora, você está declarando que acredita em um Deus que ouve, que responde, que transforma. Então, não desista. Continue orando, continue buscando, continue crendo. E veja o que Deus fará. Ele está escrevendo uma história poderosa através da sua vida, e a oração é a caneta que ele usa para traçar cada capítulo. Ore hoje, ore amanhã, ore sempre e deixe Deus fazer o resto. E se você precisa de inspiração para reacender sua fé, conheça a história de 7 personagens bíblicos que também enfrentaram momentos de silêncio, dor e crise, mas que venceram tudo isso porque decidiram voltar para o lugar de oração. Baixe agora o e-book 7 personagens bíblicos que venceram grandes desafios. O link está na descrição. Seu retorno começa com uma oração, e essa oração pode começar agora.